Boa noite, igreja, graça e paz. Poder sentar, queridos. Tudo bem? Tudo na paz? O texto que nós vamos meditar nele esta noite, ele tem 3.000 anos de idade. Quando Jesus nasceu, o texto que nós vamos ler, ele já tinha 1.000 anos. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o texto que nós vamos ler, ele já tinha 1.500 anos. A língua escrita, a qual foi traduzida o texto, ela já está extinta há muito tempo. Era uma língua tão arcaica, uma língua tão antiga, que as vogais que nós conhecemos hoje, A, E, I, O, U, na época, era simbolizado somente por uma letra em hebraico chamada Aleph. Se você esta noite acredita em milagres, o texto que nós vamos ler, você vai ver nele um. Depois de tanto tempo de idade, o texto que nós vamos ler, ele está exatamente igual como era antigamente, no original. Sabe por que não mudou, irmão? Porque o texto não faz parte de um livro de romance. O texto que nós vamos ler é um texto que não foi ditado por nenhum filósofo. O texto que nós vamos apreciar esta noite não saiu do pensamento humano. Esse texto é a palavra de Deus. Esse texto aqui vai passar os céus, vai passar a terra e ele não vai mudar. Apesar desse texto ser antigo, até hoje, nos nossos dias, ele continua transformando corações. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Eu quero pregar sobre a preciosa semente. Aqui no livro de Salmos, eu quero convidar você a se colocar de pé. Salmos de número 126. Salmo de número 126. Para alguns é chamado de Salmo de alegria. Salmo de número 126. E eu quero falar sobre a preciosa semente. Esse salmo aqui é um daqueles salmos chamados salmo órfão, porque ele não tem um autor definido, é um autor desconhecido. Salmo 126, só quem achou diga amém. Aí você vai acompanhar na sua Bíblia. É um cântico de romagem, tá? Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia,
voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos. Senhor, nós te louvamos nesta noite e bendizemos o teu santo nome neste lugar. Neste momento, Senhor, eu te peço que teu Espírito Santo está presente nesta festa. Ele venha falar com cada família, com cada pessoa que chegou aqui neste lugar. Neste momento, meu Pai, prepara o nosso coração para que tu venhas falar aquilo que nós estamos assim orando e desejando, Senhor Deus, ouvir de ti. Seja uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, uma palavra crítica, mas que ela venha assim falar nos nossos corações. Senhor Deus, me esconde atrás da tua cruz e que nesta noite o teu Espírito Santo venha tratar conosco aqui, nos alegrando, nos fortalecendo e colocando os objetivos a qual nós temos para fazer nesta terra. Senhor Deus, neste momento, que o nosso coração venha estar atento à tua palavra e que tudo o que nós fizermos aqui seja para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Quero que você se segure bem nessa cadeira que você está sentado aí. Que a gente vai viajar um pouco dentro desse texto. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta aqui. Nós vamos tratar sobre o Salmo 126. E no momento da mensagem, eu quero que você viaje comigo, para a gente estar aqui, diante desta palavra que Deus, assim vai ministrar esta noite no nosso coração. O livro de Salmos é o inário do povo de Israel. Ele foi escrito por reis, foi escrito por músicos, foi escrito por homens de destaque, foi escrito também por homens desconhecidos. Esse livro, ele relata as vitórias do povo de Israel por meio das canções. Este livro relata os conselhos para Israel por meio das músicas. Dentro de toda a liturgia judaica, todo judeu, ele era obrigado a conhecer e a cantar os 150 salmos que falavam da história do seu povo. No livro de Salmos, a partir do número 120, quero que você abra o 120. Salmo 120. O livro de Salmos, a partir do Salmo 120 até o 134, que são 14 salmos, você vai reparar em cima de cada título desse salmo que tem um título diferente. Uns é cântico de romagem, outros é cântico de degraus. Por quê, pastor? Porque 3 vezes no ano o povo de Israel deveria cumprir uma romaria até a cidade de Jerusalém para participar das festas santas, a qual o Senhor tinha convidado o povo. E quando eles iam para Jerusalém, eles iam cantando as canções do Salmo. Mas quando eles chegavam nos degraus do templo, do grande templo de Salomão, que tinha 14 degraus, eles paravam os cânticos e eles se concentravam nesses 14 cânticos especiais, que são os cânticos dos degraus. Aqui no início das escadarias, eles começavam a preparar os cânticos
para entrar então na casa do Senhor. E eles preparavam cantando do Salmo 120 até o 134, 14 hinos especiais para a presença do nosso Deus. É por isso que o título de alguns salmos diz Cântico dos Degraus ou Cântico de Romagem. O Salmo 126, agora você volta para o Salmo 126. É um desses cânticos de romagem. Você vai ver lá em cima, Cântico de Romagem. Esse cântico ele reflete os agradecimentos do povo de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Esse salmo reflete os cânticos em memória de um Deus forte. O Salmo 126, ele reflete a exaltação do Deus que está acima de todas as coisas. E eles cantavam esse salmo para manifestar para Deus o momento tão difícil que Israel passou na história. O Salmo 126, esse que nós lemos, ele está relacionado com o cativeiro a qual Jerusalém passou na Babilônia. O ano 565 a.C. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 29, que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele nesse período entrou em Jerusalém. E ali ele destruiu a cidade santa, começando pelo alicerce. Ele rouba o ouro, ele rouba os utensílios sagrados, ele escraviza o povo, ele não leva só embora a honra deste povo. Ele não leva e não consegue apagar a história deste povo. Mas saiba, queridos, que a Bíblia diz que tudo que o homem semeia, ele colhe. Está lá em Gálatas capítulo 6, verso 7. Eu vou falar aqui para vocês sobre plantações dentro desse texto. Por que que Deus permitiu que Israel fosse envergonhado? Por que que Deus permitiu que Israel fosse cativo 70 anos em terra estranha na Babilônia? Diretamente, o povo de Judá quebrou várias e várias leis diante de Deus. E uma delas está em 2 Crônicas, no capítulo 36. E ela vai dizer que o povo de Israel quebrou uma lei da Torá Sagrada. E esta lei diz que o judeu deve trabalhar na terra por 6 anos. O 7º ano é o ano sabático. É o ano de descanso da terra. No 6º ano, a terra ela ia produzir em dobro para que no 7º ano não se trabalhasse na terra. Era o ano de descanso da terra ou do solo. No 7º ano, eles não deveriam trabalhar. Era para descansar a terra conforme a lei sabática. Era para a terra recompor os minerais que tinham se perdido em 6 anos. Porém, irmãos, a ganância do homem fez com que ele trabalhasse na terra. Foram quebrados os preceitos de Deus. Foram quebrados os mandamentos de Deus. O povo de Israel desobedeceu a Deus.
foram roubados os anos sabáticos, aí Deus, que está acima de toda coisa, que Ele está presente nesta noite, que conheceu a história deste povo, Ele permitiu que este povo fosse levado cativo para uma terra estranha. E a ordem que Deus decretou para muitos deles foi muito dura. E o rei da Babilônia leva os judeus para suas terras. E eles permanecem 70 anos no cativeiro babilônico. E isso aqui, em termos espirituais, para aquele povo, afetou demais a vida deles com Deus. Sabe, queridos, existem pessoas aqui esta noite que estão se sentindo como se fossem esses judeus aqui do Salmo 126. Não estão cativos, mas existe uma tristeza profunda no coração. Não estão presos, mas existe uma falta de fé na sua vida cristã. Não conseguem ver uma saída. E saiba você que Deus está falando que hoje é momento de você se alegrar. Os judeus estão trabalhando na Babilônia, presos, escravos e humilhados. Aí Deus, após 70 anos, olha para aquele povo e começa a mover as águas a favor dele. Diga comigo, irmãos. Deus vai mover as águas. E aí Deus levanta um homem chamado Ciro, o medo persa, o rei da Pérsia. Isaías 45 diz que esse rei conquista a Babilônia numa estratégia de guerra. Numa noite ele sai vencedor. E olha que se você for ler a história, a Babilônia em 536 era uma fortaleza. Mas saiba que existia um rio que passava por baixo da muralha da Babilônia. Aí Ciro, o rei da Pérsia, ele consegue segurar as águas. Ele retém as águas do rio. E à noite ele vem pelo leito do rio, passa por baixo das muralhas de Babilônia e conquista aquela cidade numa noite. Ciro invadiu a Babilônia com seu exército e conquistou algo que ninguém da época poderia. Numa noite. Da mesma forma, irmãos, Deus vai te dar inteligência para você acabar com esta fortaleza inimiga da tua vida. Desse sono espiritual, Deus vai retirar isso da tua vida. Isaías 45. A Bíblia diz que Deus chama Ciro de meu ungido. Verso 1. Ungido, no hebraico, é Monshiei. Monshiei é instrumento. Mas Ciro não conhecia Deus. Mas Ciro não sabia quem era Deus. Mas ele foi um instrumento que Deus usou para abençoar o seu povo preso na Babilônia. O que é instrumento para nós hoje, pastor?
Instrumento no dicionário é um objeto, é uma ferramenta simples que serve para executar um trabalho específico. Instrumento é quando você se deixa ser usado por Deus para um objetivo. É como se o oleiro moldasse o barro e fizesse a sua obra do jeito e do modo que ele quer, e não você. No momento que o Espírito Santo encontra corações abertos, isso aqui é rendição a Deus. Rendição, irmãos, é ouvir o chamado de Deus e fazer desse chamado a vontade daquele que está acima de todas as coisas. E aqui no Salmo 126, após 70 anos, este povo se rendeu a Deus. Apanhou muito, sofreu muito, mas após 70 anos, eles vieram a se render a Deus. Agora, irmãos, eu vou mais profundo ainda no Salmo, para você que está aqui entender melhor. Imagina comigo, verso 1, acompanhe na sua Bíblia. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Primeira coisa que Deus fez na vida dos judeus foi restaurar as suas vidas. Foi restaurar os seus sonhos. Foi restaurar os seus planos. Foi restaurar a sua vida. Da mesma forma, Deus vai fazer conosco, irmão. Vai restaurar os nossos sonhos, vai restaurar nossos planos e vai restaurar os nossos projetos esse ano. Ficamos como quem sonha. Imagina comigo uma geração que entrou no cativeiro babilônico com 10 anos de idade. Passa-se 70 anos. E agora ele sai do cativeiro com 80 anos de idade. Imagina comigo uma geração que entrou no cativeiro com 20 anos. Passa-se 70 anos. E ele sai do cativeiro com 90 anos. Imagina comigo uma geração que entrou na Babilônia preso com 30 anos. Passa 70 anos preso. E ele é liberto com 100 anos de idade. Imagina comigo um personagem chamado Ezequiel. Chegou ali na Babilônia um menino de 14 anos de idade. Passou-se o tempo, passou-se 70 anos, e agora ele está velhinho, com dor na coluna, com artrose, cabelo branco, os dentes caíram, né? Ele está agora com 84 anos. Durante toda a sua vida ele sonhou com a liberdade, que era a promessa do Deus de Israel. 70 anos sonhando. Quanto tempo você está sonhando? 70 anos ele sonhou. Eu acredito que ele acordou várias noites sonhando que um dia seria livre. Talvez este homem chamado Ezequiel contou até os seus sonhos para os seus amigos na esquina da rua da Babilônia. Talvez ele contou e sonhou que Deus responderia a sua liberdade um dia.
E ele sairia daquela terra estranha que não pertencia a ele nem à sua geração. Durante décadas, Ezequiel sonhou com liberdade e em voltar novamente para Sião. Mas agora, já velho, agora cansado, agora abatido, mas esperançoso, abatido, mas não destruído. Um dia ele sai cedo para trabalhar, porque o trabalho de Ezequiel era um trabalho escravo. Tem crente, irmãos, que Deus e Jesus libertou, mas ele continua escravo e só vive desanimado. Ezequiel vai trabalhar e ele encontra um soldado. E esse soldado olha para ele e diz: ei, velhinho, acabou o teu trabalho. O próprio rei Ciro, ele decretou que ninguém, nenhum judeu pode mais trabalhar a partir de hoje. Ezequiel, então, ele volta para casa correndo. Naquela manhã ele sai cedo para trabalhar. E ele sabe que no trabalho ele iria receber chicotada. Ele iria ser humilhado. Mas naquele dia ele chega em casa e ele fala que o rei Ciro, ele decretou através do seu anel que os judeus seriam libertados naquele dia. Ciro sonhou uma noite e o próprio Deus, aquele que nós cremos, falou com ele e disse a ele: solta, livra os judeus e mande-os de volta para a sua pátria. Ciro então escreveu um decreto libertando todos os judeus da Babilônia naquele dia. Quando Ezequiel chega para trabalhar, está o decreto lá na parede. Todos os judeus, a partir de hoje, estão livres para voltar para sua pátria. E ele volta para casa. E ele diz para os seus: reúne a sua família e diz: hoje o meu sonho foi realizado. Deus tornou o meu sonho uma realidade. Deus colocou um novo cântico nos meus lábios. Deus colocou uma nova realidade na minha vida. Aquela bênção que estava tão longe, agora eu posso vê-la perto de mim. Quantos acreditam nesta noite aqui que a tua bênção e o teu projeto estão para acontecer? Levante a mão aí. Quantos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, verso 1. Estávamos como quem sonha. Isto aqui, irmãos, é verdade. É verdade, igreja, é verdade. Porque existe um Deus que também está a nosso favor. Existe um Deus que também observa a sua igreja. E apesar do tempo, a nossa bênção chegará. Verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, de alegria. Isso é verdade, pastor? É verdade. É verdade, igreja? É verdade. Eu acredito que Deus vai mover as águas a nosso favor. Quando a tua bênção chegar, irmão, eu acredito que a tua boca também vai se encher de riso.
quando a tua bênção chegar, a nossa língua se encherá de júbilo, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ele tem visto você, Ele tem visto a tua família, Ele tem visto a tua vida. Deus começou a mover os sonhos deste povo aqui. Deus começou a mover os objetivos deste povo aqui. No final do verso 2 diz: então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Agora escute. As nações daquela época, elas tinham aqui um conceito contra os judeus. As nações daquela época falavam que o povo de Deus, escravizado, era desprezado. Era um povo pobre, era um povo abandonado. Era um povinho que só sofria, que só chorava e que só apanhava. Esse era o conceito que as nações tinham de Israel presa na Babilônia. Todavia, eles tinham um segundo conceito também contra os judeus. Os judeus, mesmo apanhando, mesmo sendo esculachados, os judeus falavam que Deus era grande. Os judeus falavam que Deus era poderoso. No entanto, eles estavam 70 anos na prova. Eles estavam sofrendo há muito tempo. E eles estavam quase desanimados, ao ponto da fé quase se apagar das suas vidas. Mas quando nós lemos o texto, e passou-se 70 anos, e o Senhor restaurou a sorte de Sião, Deus, Ele mudou o conceito que os ímpios tinham em relação ao povo de Deus. Deus mudou a visão que os outros povos tinham a respeito de Israel. Deus mudou a maneira, irmãos, do que o povo observava Israel preso no cativeiro. Da mesma forma, existe uma multidão de pessoas com opiniões sérias formadas ao teu respeito. É, pastor? É. Ao teu respeito. Só porque você é crente. Só porque você é diferente. E nós somos diferentes, nós somos luz. Existe um monte de pessoas que não conhecem o Deus que nós cremos, que te chama de fraco. Existe gente que olha para você e pensa que você é uma coitadinha. E vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, ora para Deus e não acontece nada. As lutas são grandes, as dificuldades são grandes e as tempestades continuam fortes. Só que tem uma coisa, Deus vai envergonhar os nossos adversários também. Vai. Deus vai restaurar a sorte de Sião. Deus vai mudar a sorte de Sião. Porque quando você receber a tua bênção, as pessoas que não acreditavam em você vão verificar em você que você recebeu a bênção, porque você também tem uma promessa do Deus de Israel.
Restaura, Senhor, os nossos alicerces, a nossa casa também esta noite. Nós tomamos posse da palavra de Deus também. Restaura, Senhor, os corações daqueles que estão na frente da batalha, porque nós tomamos posse da palavra de Deus. Porque nós temos um Deus grande. E esse Deus faz parte da nossa história também. Agora observe, irmãos. Olha só o que os ímpios falaram. Grandes coisas fez o Senhor por ele. Primeira coisa que o Senhor vai restaurar é os nossos sonhos. Segunda coisa que o Senhor vai restaurar é o reconhecimento externo das pessoas em saber o teu favor diante desse Deus. Agora observe comigo o verso 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Bate assim no peito, ó. O Senhor está falando é comigo. Por isso estamos alegres. A terceira coisa que Deus vai mudar, Ele vai fazer um milagre dentro de você. Preste atenção agora. Preste atenção que eu vou falar para você agora. Existem pessoas que gostam de Jesus. Existem pessoas que gostam deste ambiente aqui. Do ar-condicionado, da luz, do louvor. Existem pessoas que gostam do culto. Correm, pulam, cantam e até choram. Mas continuam aprisionados e insatisfeitos com Deus. Aqui na igreja é alegre e lá fora é triste. E muitas vezes a dúvida a respeito do que Deus vai fazer mexe com a tua vida. Saiba você que o Deus que eu creio, o Deus que está aqui dentro do Salmo 126, Ele sonda a mente e examina corações. Ele sabe onde tu mora. Ele conhece a tua família. Ele sabe o número do teu CPF. Ele sabe quanto você tem no banco. Ele sabe até o número do sapato que você calça. Esse Deus aqui, ó. Saiba você que Jesus pagou um alto preço para que você estivesse esta noite aqui. Você não foi comprado por ouro e nem prata. Você foi comprado com sangue carmesim de Jesus. Jesus não morreu naquela cruz para que você vivesse acorrentado pelo pecado, não. Jesus não morreu naquela cruz para que você vivesse de qualquer jeito nessa terra, não. Você tem valor para Deus, sim. Você é a menina dos olhos de Deus. Você foi pago com preço, irmão. Você tem valor. Você acha que Deus iria entregar o filho dele para alguém que não vale nada? Você foi pago com alto preço na cruz do Calvário. Você tem valor. É por isso que você faz parte da família de Deus. Verso 4, acompanhe comigo. Eles cantando, depois de 70 anos, no verso 4 ele vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Preste atenção agora.
palavra restaura, ela significa recuperar. A palavra restaura significa possuir aquilo que estava perdido. A palavra restaura significa recomeçar de novo. E a palavra restaura significa fazer reparos constantes. O texto que nós lemos vai aparecer também Negueb. Negueb é uma região ao sul de Israel. Negueb é um deserto que ocupa 60% da Palestina. É uma região montanhosa, é uma região seca, e existe em Israel um período a qual neva, um período frio, menos 10 graus abaixo de zero. Mas existe também em Israel um período quente, 50 graus na sombra. Na época do frio, os montes de Negueb ficam congelados lá no alto. O cume dos montes cria-se uma crosta muito grossa de gelo. Fica parecido com o Monte Fuji, lá no Japão. Aquela parte branca lá em cima. Aí passa a época do frio, passa a época da chuva, e chega então na época da seca. Quando chega na época da seca, a terra embaixo, ela fica deserta. A terra embaixo, ela chega a rachar, porque não tem umidade. E aí o que acontece? O nosso Deus, diga amém, que é perfeito, que é sábio, que é poderoso, que é bondoso, que é santo, que é real, está aqui esta noite. Ele faz com que o calor da época seca derreta o cume do Negueb lá em cima. O calor se concentra aqui embaixo. O vapor do deserto sobe até o alto. Derrete o gelo lá em cima da montanha. E daquela montanha começa a se descer água. E torna-se então uma fonte de águas do Negueb. A terra que estava seca deixa de ser seca, começa a ficar umedecida pelo gelo derretido do Negueb. E umas partes em Jerusalém vira rio, e outras partes aquela terra fica umedecida. Hoje, irmãos, hoje o Negueb vai começar a derreter na tua vida, na tua história e na tua família. Tem água de Deus para você. Você pode estar andando no deserto, vendo terra seca há muito tempo, mas Deus tem reserva de água para você lá do céu. Geleira do Negueb estão derretendo esta noite através desta palavra e vai inundar a tua vida e a vida da tua família. Deus começou a trabalhar na estrutura do povo de Israel. Deus não vai deixar, após 70 anos, esse povo sair de qualquer jeito, não. Deus começa a trabalhar na estrutura dele, da nova geração. Verso 5, acompanhe. Que com lágrimas
semeiam. Isso aqui é um processo. Que com lágrimas semeiam é um processo. Agora olhe para mim. Tudo aquilo que você planta e quer colher com rapidez tem um mistério. O mistério qual é, pastor? O mistério é semear com lágrimas. O que com lágrimas semeiam significa os que choram plantando. Tem gente que só chora, mas o mistério, irmãos, é chorar e semear. A Bíblia diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, com alegria colherão. E o texto continua. Quem sai andando e chorando, está chorando? Voltará trazendo consigo os seus feixes, a sua produção, o seu milagre. O povo de Israel chegou em Jerusalém e eles estavam felizes de chegar na terra dos seus ancestrais depois de 70 anos. Quando eles caminhavam, eles traziam nas suas mãos semente. Levante sua mão. O que tem nas suas mãos é semente. Eles vieram do cativeiro com semente nas mãos. E tem gente que tem semente nas mãos e come a semente e não planta nada. E esse povo que veio cativo chegou em Jerusalém com esperança. E eles pensavam, eu vou chegar na minha terra e lá eu vou plantar uma horta, porque eu tenho nas minhas mãos semente. E eles pensavam, eu não vou trabalhar mais para ninguém. Eu vou me sustentar trabalhando para mim. Só que quando eles chegam em Jerusalém, eles chegam na cidade dos seus pais, eles olham para a terra e percebem que a terra está dura. Terra queimada. No linguajar do campo, é terra morta. Terra queimada é aquela terra parada há muito tempo por falta de tratamento e de arado. E eles chegaram em Jerusalém com sementes nas mãos para plantar e a terra estava morta. 70 anos, a terra ficou sem atividade nenhuma de produção. Primeiro obstáculo, a terra estava seca, a terra estava dura, a terra estava queimada, e uns olham para os outros. E alguns disseram, não tem problema, se nós chegamos até aqui, os nossos pais morreram no cativeiro, e Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Nós sabemos que Deus está no controle. Uns olharam para os outros e disseram, nós vamos trabalhar na nossa terra. Vamos trabalhar. Vamos semear a boa semente no campo. Em Mateus capítulo 13, do verso 3, a palavra de Deus diz que o semeador saiu para semear. Uns olharam para os outros e falaram, traz aí a picareta, traz a enxada, traz o arado, para que nós venhamos a trabalhar nesta terra. Outros olharam e falaram, nós não temos nada.
nós não trouxemos nada, nós não temos ferramenta alguma. Outros começaram a chorar e falaram: Deus nos trouxe aqui novamente para nos envergonhar. Você sabe o que é atitude? Alguém dentro desse texto toma uma atitude que muitos nesta noite precisam tomar também. No versículo 6, em outra tradução diz: aquele que leva a preciosa semente. Não foi todos. Não foi todos que tiveram iniciativa de fazer a coisa certa. Sabe o que esse fez? Ele não tinha arado, ele não tinha ferramenta, mas ele começou a trabalhar usando as suas mãos e as suas lágrimas. Ele começa a cavar aquela terra com as próprias mãos. Uma terra dura, uma terra não trabalhada. Ele escava com as mãos e coloca no buraco a semente que está na sua mão. Ele começa a regar aquela semente com as suas próprias lágrimas. E tem um processo aqui. A terra seca, ela absorvia a lágrima daquele que estava chorando. E o texto diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Isso é um processo, irmão. O processo da ida. Mas existe o processo da volta. Amém, irmãos? Da volta. Quantos esta noite estão aqui que também estão semeando numa terra dura, numa terra seca há muito tempo? Existem outros que estão chorando com sementes nas mãos e não têm atitude nenhuma de jogar no buraco e molhar com as suas próprias lágrimas. E a semente, irmãos, tem um processo. Ela fica oculta debaixo da terra. E você que planta não vê o processo. Mas abaixo da terra, ela tem um processo. Ela está passando por um processo de transformação. O que a Bíblia diz para nós? Existe um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Você está esperando por Deus? A semente que você lançou está debaixo da terra. Você olha e parece que não está acontecendo nada. Ninguém está vendo. Mas saiba você que ela está mudando lá debaixo da terra, passando por um processo debaixo da terra. E ela vai estourar, ela vai lançar a raiz no tempo certo, na hora certa que Deus permitir que aconteça. Depois disso, ela vai aparecer para você observar e glorificar a Deus pelo milagre da tua vida. Deixa eu falar algo profundo para você agora. Segure nessa cadeira aí. Toda semente que você semeou com lágrima, ela não vai morrer. Salvação chegará na tua casa.
Porque você tem chorado por aquele coração duro. Você tem chorado por aquela terra seca e rachada. Mas você chorou e lançou a semente. Amém? Você está vendo o tempo passar. E nos seus momentos de oração você tem orado. Senhor, está passando o seu tempo e eu não estou vendo nada. E parece que Deus esqueceu de você. Parece que nada está acontecendo na sua vida quando você está chorando por Ele. Saiba você que Deus está trabalhando a longo alcance a favor de você. Você não está vendo. Ele está vendo. Está trabalhando a teu favor. Deus está trabalhando nas lágrimas que você derramou pelaquele coração duro. Deus está trabalhando no alicerce debaixo da terra. Deus está trabalhando na estrutura. Deus está trabalhando na raiz, irmão. Para que a vitória chegue no tempo certo nas tuas mãos. Isso aqui é um processo na tua vida que você tem que aprender a trabalhar com isso. Esse aqui é o processo da ida. Deus está trabalhando. Pastor, eu já orei, já clamei, já coloquei minha oração no pote, já coloquei minha oração dentro da Bíblia, já chorei e eu não estou vendo nada. Você que semeou há muito tempo, você que lutou e está lutando há muito tempo, vai ter um dia que a tua semente vai brotar. E pode ser ainda esta semana. Ela vai brotar. Você vai ver, dar testemunho e se alegrar porque Deus fez todas as coisas a teu favor. A nossa boca se encheu de riso. A nossa língua de pranto. Teu coração vai se alegrar. Esse aqui é o processo da ida. Porque na ida você chora, na volta você se alegra. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, tem a volta. Muita gente só viu você semeando e chorando. Só que um dia você vai voltar com seus feixes nas mãos. Com seu milagre. O seu milagre está chegando. Grandes feixes têm preparado o nosso Deus para o seu povo. Só que tem uma posição individual dentro do Salmo 126. Tem, pastor? Tem. O verso 6, a parte A. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. O texto diz que aquele que leva a preciosa semente. Quer dizer que não foram todos que tomaram iniciativa de plantar. O texto diz que tem um posicionamento sendo tratado dentro do Salmo 126. O texto está trabalhando com trabalhadores do campo aqui. O texto está tratando com aqueles que estão livres e não com aqueles que estão escravos. Não é com aqueles que estão no cativo e no pecado, não. Deus está trabalhando com quem é livre. Esse é o processo da ida. Andando, chorando.
Quantos aqui estão vivendo esse processo? Já cavou, já jogou a semente, já regou e está andando. Todo o processo da ida com Deus tem uma volta. O segundo processo da volta é aqui no verso 6, da parte B. Voltará com júbilo, ou seja, com alegria, trazendo consigo os seus feitos, o seu milagre. Trazendo consigo está falando, irmãos, de movimento. Está falando de uma ida e de uma volta. Trazendo consigo o seu feixe, está falando que tem que se buscar o Senhor na ida e na volta. Esse sempre voltará com a resposta de Deus. Talvez, querido, seja hoje o dia que você vai abraçar o grande feixe da tua vitória. Talvez seja hoje o dia que você vai jogar as sementes que estão retidas ainda nas tuas mãos. Quem sabe se nesta noite existem pessoas aqui, pessoas terra boa. Jesus quer trabalhar, começando pelo coração, começando pela estrutura, começando pela raiz, para fazer da tua vida uma moradia. Quem sabe se o Salmo 126, o Salmo da alegria, não se concretiza na tua vida esta noite. Deus tem vários e vários planos bons para você. Mas da tua parte, você tem que tomar iniciativa de estar com a semente nas mãos, cavar, chorar e esperar o milagre de Deus acontecer. Da tua parte, basta só isso e Deus fará todas as coisas mais. Amém, queridos? Baixe sua cabeça. Eu quero convidar os músicos para nós cantarmos um louvor. E eu quero que você baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não poderia terminar esta mensagem sem fazer um convite. E esse convite está dentro do Salmo 126. É um convite especial. E eu quero convidar você que está aqui e que ainda não fez uma aliança com Deus de Israel. E esta noite, através desta mensagem, quer fazer. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e chegar até a frente para nós orarmos por você. Eu também quero fazer um convite para você que está longe dos caminhos de Deus. Já ouviu falar de Jesus? Já chegou nesta igreja várias vezes, mas não fez um convite algum. Não fez uma aliança nenhuma. E hoje é noite de você ter a oportunidade de receber Jesus no seu coração. Mas eu quero também fazer um convite para você que já sonhou há muitos anos e pensou que Deus esqueceu da tua oração, daquele pedido. E eu quero convidar você também
a chegar aqui à frente para nós orarmos pela tua vida, para que a fé do nosso Cristo te alicerce mais nesta terra, para você ter a glória que Deus preparou para derramar na tua vida. Enquanto nós vamos louvar, você tem essa oportunidade esta noite. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Tem alguém? Tem alguém esta noite que quer fazer um concerto com Jesus? Deixa a água descer, deixa a Tem alguém esta noite que quer renovar os seus votos com o nosso Deus? Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Tem alguém que já chorou muito e até achou que Deus esqueceu de você? Se tornou sequidão, se tornou deserto. Quero orar por você, pelos teus projetos, E até minha adoração pela tua vida. já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. Vamos nos colocar de pé. Até a minha adoração Vamos cantar. já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. Cante. Abre o céu, Senhor. Tem mais alguém? Deixa a chuva descer. Tem mais alguém? A terra seca está aqui. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Cante bem forte, cante. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer. Deixa a água descer, Deixa a chuva molhar. encharcar essa terra
Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu, é você. A terra seca está aqui. Ela está aqui na igreja. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar essa terra seca. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar essa terra seca. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar essa terra seca. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar essa terra seca. Nós vamos orar. A tua semente não vai morrer. Nós vamos orar esta noite. E eu falei todo o processo do Salmo 126 para dizer para você que a água de Deus vai cair na tua vida no momento que você ter fé nele. E a tua semente não vai morrer. Nós vamos orar. E eu não sei quanto tempo você tem chorado e clamado e buscado. E até tem falado para Deus: Senhor, tu esqueceu da tua serva. E esta palavra esta noite diz que Ele está vivo na tua vida. Não esqueceu um povo há 70 anos atrás, mas trouxe uma geração a qual clamasse o nome dEle. E a semente das tuas mãos não vai morrer, porque nós cremos num Deus que está acima de todas as coisas. É o Deus do Salmo 126, é o Deus desta igreja, é o Deus que está presente esta noite. E nós vamos orar. Você que quer oração pode chegar, e nós vamos orar esta noite. Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome. Muito obrigado pelo teu povo reunido na tua casa, Senhor. Muito obrigado porque tu não tem esquecido de nós.
Até o cabelo da nossa cabeça está contado. Nós valemos mais do que 2 pardais. Tu sabes, Senhor Deus, o nome das estrelas. Tu conheces todas as coisas. E nesta noite nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Muito obrigado porque Tu nos tem esquecido das nossas orações. Muito obrigado por esta igreja. Muito obrigado pela nossa família. Muito obrigado pelo Teu povo. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado pelo alimento na mesa. Muito obrigado pelos nossos filhos. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado pela liberdade. Muito obrigado pela Tua presença esta noite. Nós Te louvamos, rendemos a Teu nome graça, poder, unção e autoridade. Nós Te pedimos esta noite que Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, acalamentar a nossa alma. Vem, Senhor Deus, fortalecer a nossa fé. Vem, Senhor Deus, fazer a Tua morada no meio do Teu povo. Muito obrigado pelas nossas lágrimas, que não cairão em terra em vão. Nós Te louvamos, bendizemos ao Teu santo nome. Nós pedimos a Tua graça. Vem derramar a Tua água na nossa vida. É o que nós Te louvamos. Rendemos a Ti toda honra, toda glória, poder, unção, majestade, liberdade, porque Tu é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está presente na nossa vida. Nós Te louvamos nesta noite e Te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor. Deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Pode sentar, queridos.